Fez a identificação do traidor, meus irmãos. A gente vê que tem passagens em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele já começa aqui com Marcos e com João, mas ele sai seguindo também aqui a sequência em Mateus, depois em Lucas, e sai seguindo as passagens deles aqui, fecha aqui com João, depois tem outra passagem em Mateus, até vir para essas outras partes aqui de baixo e entrar na seção 147, meus irmãos. Essa aqui é a parte que nós estamos estudando. Parte 3, aquele nosso estudo. Deixa eu mostrar aqui a tabela para os senhores. Olha, lembra dessa tabela, gente? Parte 1, início da ceia, da cronologia da Santa Ceia que nós estamos estudando. Já vimos isso nas aulas anteriores. A parte 2, Jesus lava os pés dos discípulos. Isso foi a última aula que nós tivemos, a aula anterior. E agora a parte 3, que é a que nós estaremos estudando, é a identificação do traidor, para na próxima parte nós entrarmos na ceia propriamente dita. Então vamos aqui para a sessão 146, vamos ler. Vamos lá, vamos começar aqui com Marcos. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse, nós vimos até então que Jesus teve o início da ceia, nós vimos aqui na sessão anterior que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, depois eles voltaram a comer. E quando eles estavam reclinados à mesa, comendo, Jesus falou algo. A mesma coisa que João está dizendo aqui. Ó. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. Depois de dizer isso, o quê? João está continuando, seguindo aqui, meus irmãos. Lavou os pés dos discípulos, sentou na mesa, estava comendo e estava dizendo, olha, quando acontecer, creiam que eu sou, eu garanto. E ele estava falando isso. Depois que ele falou isso, ele se turbou em espírito e declarou. Então agora a gente vai ver Jesus falando, tá? Continuar em João aqui, onde a gente já está. Foi que ele declarou. Ele declarou assim: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Vamos tentar ler paralelo, lado a lado aqui, gente. Mateus. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes, certamente um de vocês me trairá. Marcos. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Lucas. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ou seja, está comendo junto comigo, está comendo no mesmo prato. Eles tinham pratos deles e do prato cada um saía pegando o alimento. Então, um pegava uma parte do alimento, outro pegava um pedaço do alimento, outro pegava um fruto daquele prato. Então, ele estava comendo com Jesus no mesmo. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Então, olha o cenário mais uma vez, meus irmãos. Deixa eu aproveitar para trazer aqui de novo. A ceia tinha começado, a parte 1, a cena 01, vamos chamar assim, da nossa cronologia da Santa Ceia do Senhor, da última ceia do Senhor. Depois Jesus vai, lava os pés dos discípulos. Ele faz isso para ensinar os discípulos como deveria fazer. E agora sentam novamente e Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair. Vocês vão acabar me traindo. Eles começam a olhar um para os outros e dizem, como assim um de vocês? Hein? Eles começaram a perguntar entre si qual deles ia fazer aquilo. Se um deles vai trair, quem seria? Será que vamos ensinar aqui, né, meus irmãos? Será que vai ser Pedro? Que Pedro vai querer tomar liderança? Será que é o João, que é um novinho ali, que é o que diz que é amado, né? Essas coisas geralmente é feito por quem é amado. Será que é Mateus? Ah, acho que é Mateus. Mateus era publicano, cobrador de impostos, nunca foi peça boa. Não, 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 não. Tenho certeza que vai ser o Zelote. O Simão Zelote. O Simão Zelote sempre esperou um rei e ele está decepcionado com Jesus porque Jesus não veio meter espada no pescoço do romano. Esse negócio de libertação espiritual não está dando para ele. Ele quer um rei para libertação política mesmo. Vai ser o Zelote de certeza. Aposto com você que vai ser ele. Não, não. Acho que antes do Zelote vai ser Mateus, que é publicano, cobrador. Não, acho que vai ser ele. Fizemos um cenário aqui para imaginar. De qualquer forma, eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Vamos aqui para João. Digo-lhes, certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Vê que está em paralelo aqui essa parte, né, gente? Vamos ler essa parte aqui de Mateus e Marcos. Deixa eu ver onde é que a câmera está. Deixa eu trazer para a direita. Falei em paralelo aqui, Mateus e Marcos. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor.
Cada um queria se esquivar, né? Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Mesmo prato, gente, na nossa cultura de hoje, é a gente pegar um prato, colocar feijão, arroz e toma um pouquinho, pega aqui um pouquinho para mim. Não significa necessariamente isso, né? Tinha lá um pratão na mesa, tinha lá várias frutas, por exemplo. Aí um pega um pouquinho de uva, o outro vai e pega um pouco de uva também. Então estão comendo do mesmo prato. A gente precisa entender que isso pode funcionar assim do mesmo sentido. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Olha o que ele disse aqui, ó. Melhor lhe seria não haver nascido. O filho do homem vai, mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor seria que ele não tivesse nascido. Meus irmãos, é meio difícil acreditar na conversão de Judas com essa citação de Jesus, né? Era melhor que ele não tivesse nascido. Se era melhor que ele não tivesse nascido, é difícil de imaginar desconfiar da salvação de Judas. É difícil imaginar que ele foi salvo. Essa passagem é forte para a gente em relação a isso. Quando alguns debates, né, se Judas foi salvo ou não, essa passagem pode tentar auxiliar aí nesses argumentos. Vamos para o versículo 19 de Marcos. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu, afirmou Jesus. É um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. Filho do homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então, esse é o contexto. A partir daqui, meus irmãos, segue a história que traz em João. Aqui a gente vai puxar a câmera para o outro lado para deixar livre para a gente ler João, tá? Para lá embaixo entrar de novo um pedaço de Mateus. Vamos começar a ler João agora. Ele disse bem assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Quando João diz o discípulo a quem Jesus amava, João estava se referindo a ele mesmo. Mas ele não ia dizer assim: um deles era eu, Jesus amava a mim. Esse um deles, o discípulo a quem Jesus amava, é como se ele quisesse mostrar uma forma de modéstia, né? Uma argumentação de modéstia. Eu estava reclinado ao lado dele, reclinado deitado, né, gente, ali ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Então estava lá, João, reclinado ali pertinho de Jesus, deitado ali pertinho de Jesus. E Pedro, né, fez algum sinal tipo assim, pergunta aí, pergunta aí. Aí ele quer sentar aí do lado dele, rapaz. Senta aí pertinho dele, pergunta aí, pergunta aí. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele quem eu der este pedaço de pão molhado num prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, né, gente? João perguntou para ele, ele disse: aquele quem eu der o pedaço de pão molhado no prato, ele pegou o pão. A quem eu der o pão molhado no prato, então ele pegou o pão, passou lá, se não manteiga, se é um molho, alguma coisa, né? Pegou o pão, molhou ali, passou em algum molho e tal, e passou o pão para Judas Iscariotes, e Judas Iscariotes recebeu o pão de Jesus. E aqui segue a sequência, tanto em Mateus, vamos colocar aqui no meio de novo, que agora tem Mateus e João para a gente tratar mesmo tempo. Olha o que Mateus diz. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Meus irmãos. Sim, é você. Vamos aqui para João, meus irmãos. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. De novo, né, gente? Judas vivia dando espaço para que Satanás entrasse nele. O que você está para fazer, faça-o depressa, disse Jesus. Jesus deu pão para Judas, Judas comeu o pão, Satanás entrou nele novamente. Jesus disse: o que você está para fazer, faça depressa. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, que ele era o tesoureiro do grupo, ficava com a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. E aqui acaba, gente. Judas saiu daquele momento,
O identificador do traidor foi identificado e saiu naquele momento, tá, meus irmãos? Assim, a gente conclui agora a sessão 146. Lembrando que a sessão 146 é a parte 3, identificação do traidor, da nossa ordem cronológica aqui da última ceia, tá, meus irmãos? Então, a partir do próximo momento, eu estou com o livro aberto aqui, estou com a sessão, deixa eu até abrir aqui para vocês. Aqui embaixo, não, esse aqui não, esse aqui é o material que eu estou, esse aqui. Esse aqui embaixo, meus irmãos, a gente vai ver que a próxima tem aquela passagem que o Thomas e Gandry disse que tem a discussão, mas antes mesmo disso, a gente colocou de acordo com aquele nosso estudo a partir da ceia propriamente dita, né? Então, a partir do nosso próximo momento, a gente vai estudar da sessão que trata da ceia propriamente dita até a nossa próxima sessão, Jesus assim nos permita.